Pessoal, estamos iniciando aqui nossa entrevista com a Ronara, do Agro Universitário. Se você aí é do segmento agro, se você é estudante aí de agrárias, se você é produtor rural e precisa saber sobre carreira, precisa saber sobre colocação, né, recolocação no mercado de trabalho, então confira essa entrevista, muito interessante, com certeza vocês vão ter aí um bom bate-papo e aprender um pouquinho aí com a Ronara, que tem uma vasta experiência nesse segmento. Ronara, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui batendo esse papo com a gente na Blue Farm. Obrigada a você, Túlio, pelo convite. É um prazer, tá? Para mim estar aqui com vocês. Tá ótimo. Ronara, a gente busca trazer aqui pessoas que têm, que fazem negócios inovadores, né? E o agrouniversitário, sem dúvida, é um desses negócios que pensa fora da caixa, né? E voltado, que agregue valor para o segmento agro, que eu acredito que é isso que você está fazendo. Então, a primeira pergunta, em direto ao ponto, é o que é o universitário e como que você iniciou, como que você teve a ideia desse negócio? Legal, Túlio. Túlio, o Agrouniversitário é um curso online, 100% online, onde eu preparo o profissional para o mercado de trabalho. Então, a gente chama de Agrouniversitário a universidade do mercado de trabalho. Porque a gente aprende na universidade a parte técnica, né, muito bem aprendida, ou deveria aprender muito bem, né, Túlio? A parte técnica na universidade, e a gente sai para o mercado de trabalho, e aí essa parte técnica é só metade do caminho, né, Túlio? Quando a gente chega no mercado de trabalho é que a gente vai ver que as questões que a gente vai ter que trabalhar, lidar no dia a dia, são muito além do que as que foram ensinadas para a gente dentro da universidade, né? É como você lida com o seu chefe, né? Que não é lá muito bom gestor de pessoas, nem de líderes, né? Não bom líder. É o cliente que você fez um trabalho, não deu certo, deu errado, você tem que contornar aquela situação ali com aquele cliente, né? Gerenciar aquele conflito, ou as críticas que a gente recebe no dia a dia do nosso trabalho, como ter inteligência emocional para lidar com isso, né? Como fazer com que isso te impulsione, não te derrube. Então, essas questões, né, de como que você lida com as pessoas, é isso que é, na verdade, no dia a dia da gente no campo, é isso que a gente trabalha, que a gente vê, né, que a gente enfrenta. Esses são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E isso a universidade não ensina pra gente ainda, né? A ideia é que, sim, isso evolua. Pode falar, desculpa. O mundo real, né, Ronara, assim, acaba que é jogado e começa assim, a enfrentar o mundo real, como é que as coisas são, e é o que você falou aí, né, lidar com a crítica, né, lidar com a situação inesperada, então tudo isso, na verdade, vai colocando ali pecinha por pecinha que constrói depois um profissional mais forte, né, mais completo. Exatamente, exatamente. O profissional completo ele tem que ter as duas competências, a competência técnica e a competência comportamental, né? Então, é isso que é o agrouniversitário, tá? O agrouniversitário usa as competências comportamentais, leva, né, a técnica das competências comportamentais, de algumas delas, né, das principais, na minha opinião, que é comunicação, relacionamento, liderança, inteligência emocional e gestão de conflitos. A gente leva isso, ensina a técnica para que o aluno, né, a ideia é trabalhar os alunos dentro da universidade, mas esse é o pensamento inicial do agrouniversitário, mas a ideia do agrouniversitário acabou atraindo a atenção de muitos profissionais, né? Porque você sabe também, né, Túlio, que não tem ninguém esperando da gente no mercado de trabalho para ensinar para a gente que é comunicação, né? Não tem ninguém esperando da gente lá para ensinar isso para a gente, né? Principalmente nesse segmento de agrárias, né, como um todo, é um segmento que às vezes não se valoriza muito isso, né, não se dá muita atenção a essa questão. Assim como outras questões também de criatividade, né, essas questões também de acompanhamento financeiro, que a gente acaba vendo na Blue Farm aqui também, que acabam ficando um pouco de lado, acabam focando muito na questão técnica e se esquece um pouco isso, mas graças a Deus que tem um agrouniversitário aí para poder ajudar a desenvolver essas habilidades. Ronaldo, É verdade, sim. você tem também você é a primeira coach, né, de carreiras agro no Brasil. E como que é o processo desse coach seu de carreira agro, para quem tem interesse, para quem se destina, né, quem que é o público, né, que, vamos dizer assim, que adquire ou que necessita desse coach? Legal. Túlio, o agrouniversitário ele foi pensado para um público mais jovem, tá? Para um público iniciante, os júniors, né? As pessoas que estão saindo da universidade, estão nos primeiros anos de carreira. Apesar de que
igual eu estava te falando agora há pouco, isso acabou atraindo a atenção de muitos profissionais sêniores, né, líderes, que viram que, na verdade, sabem que não existe nenhum treinamento, na verdade, no mercado de trabalho específico sobre competência comportamental focado no nosso negócio. Mas beleza, o agrouniversitário foi pensado nisso, né, para esse público. O coaching de carreiras agro, ele é um produto, um outro produto feito e pensado para um público mais sênior, tá? Um público que já está no mercado, né, que já tem um know-how no mercado e precisa, sim, se preparar para uma liderança, que precisa, sim, se moldar melhor, entender mais sobre liderança e entender mais, na verdade, assim, fazer a transição para outros cargos, né, cargos mais altos, né, que exigem outros níveis, na verdade, de autoconhecimento e outros níveis de competências comportamentais. Então, é isso que é o coaching de carreiras agro. E foi interessante falar que quando eu me tornei, né, a primeira coach de carreiras agro do Brasil, porque eu tenho 15 anos de mercado, na verdade, né, Túlio? E quando eu era gerente comercial, e já até falando um pouquinho sobre o agrouniversitário, que você perguntou lá como que surgiu tudo isso, né? Então, surgiu quando eu me tornei gerente comercial, eu já via, na verdade, Túlio, como eu sempre gostei muito de gente, né? Então, eu tenho um negocinho assim, especial, né? Eu consigo olhar para as pessoas e falar assim, nossa, essa pessoa aqui é tão isso e tal. Então, eu consigo ter uma leitura meio natural, porque faz parte do meu perfil, né? E quando eu me tornei gerente comercial, lá dentro como gestora, né, foi quando eu conheci o coaching, né, que eu estava buscando ferramentas para me ajudar na gestão da minha equipe comercial, né? E lá, Túlio, eu pude perceber o quão era difícil para as empresas achar um padrão, né? O padrão, aquele padrão de profissional que o mercado espera e procura, era difícil de encontrar isso. Eu tinha vagas abertas e eu não conseguia preencher. As empresas que eram minhas parceiras tinham vagas abertas que não conseguiam preencher. E do outro lado, Túlio, muitas pessoas vinham procurar pedindo ajuda, né? Ronara, me indica, Ronara, tem vagas, você está sabendo de alguma oportunidade e tal. E aí isso é muito interessante, porque daí eu, como sou uma pessoa que eu gosto muito de gente, eu sofria com aquilo, né? Eu queria ajudar aquelas pessoas, mas eu não conseguia ajudar. Você ficava no ponto cruzado. Exatamente, porque aquela equipe, eu era responsável pelo resultado daquela equipe. Então, eu precisava de um profissional realmente capacitado ali, né? E muita gente sem capacitação, né? Só com a capacitação técnica e querendo entrar no mercado e pedindo ajuda. E aí, quando eu conheci as ferramentas do coaching, eu falei, pronto, bingo, agora eu tenho ferramentas para ajudar essas pessoas, né? E um dia eu queria trabalhar com isso. E aí foi quando surgiu a ideia de trabalhar tanto o coaching de carreiras agro quanto o agrouniversitário. Mas aí falando um pouquinho do processo, né? Quando eu saí, então, para ser coach mesmo, para empreender mesmo no mercado de trabalho, né? Como empreendedora, como coach profissional, eu me especializei em carreiras e aí eu paguei um processo de coaching para mim, para eu ser a coach, né? Para eu ser a cliente. Ok. Para eu poder entender mais a fundo, porque daí eu gosto muito, eu sou um pouco perfeccionista, assim, quando eu quero um negócio, eu vou ir a fundo mesmo naquilo, né? Me aprofundo. Né? E aí fui entender um pouquinho mais do coaching, mas eu queria fazer a experiência do outro lado, eu como coach. E aí foi quando eu percebi, Túlio, que tinha um monte de gap que eu precisava melhorar em mim, né? Precisava melhorar algum monte de coisas em mim. E aí comecei a trabalhar a parte do autoconhecimento muito mais profundamente, né? E aí eu percebi, Túlio, que na verdade todas as respostas, ou a grande maioria das respostas que eu procurava lá fora, né, elas estavam aqui dentro. Então eu quis trazer isso como experiência minha, eu quis trazer isso para o processo de coaching, né? Então o que é o meu processo de coaching de carreiras agro? É um processo com 10 sessões, onde a metade das sessões são focadas no autoconhecimento. Tá? Para dar a oportunidade da pessoa alinhar dentro, achar muitas respostas que ele estava procurando lá nos MBAs da vida, nas especializações da vida, né? Então, achar essas respostas primeiro dentro dele e depois nessa primeira etapa, né, nas primeiras 5 sessões. Então, todas focadas no autoconhecimento. Depois, nas próximas 5 sessões, a gente trabalha o meio externo, né? Então, a gente trabalha a parte de liderança, que é uma preocupação muito forte do meu trabalho, né? Então, trabalho liderança, trabalho a parte de imagem profissional, que é uma parte também muito importante dentro do processo de coaching, o seu planejamento de carreira para os próximos 10 anos, né? Então, esse é o processo de coaching, né? Então, primeiro o autoconhecimento, depois, primeiro a parte interna, depois a parte externa, assim como uma análise SWOT, né? Primeiro o ambiente interno e depois o ambiente externo. Então, esse é o processo de coaching, tá? Primeiro dentro da porteira, para depois ver fora da porteira, vamos dizer assim. É bem legal, Ronara, porque você
que você buscou, né, fazer o processo, passar pelo processo. É aquilo que a gente fala na fazenda também, precisa saber fazer para poder cobrar, né, para poder exigir, para poder acompanhar, você precisa saber do que você está falando, como é que acontece o processo. Então, eu entendi que seria uma mentoria também, né, de certa forma, é um processo um pouco mais profundo, onde as pessoas acabam tendo se autoconhecendo. Porque eu acredito que com a quantidade de informação que a gente tem hoje, internet, as possibilidades acabam causando uma ansiedade muito grande também de saber o que as pessoas querem, aonde que elas estão, né, nesse momento da vida, para poder realmente se organizar e poder, dar uma sentada, né, para poder aí conseguir dar os passos corretos. Bem legal, deve ser uma mentoria excepcional para quem passa, deve sair renovado aí desse processo todo. Deve ser muito gratificante para você também, todo esse, né, ao final desse processo, o que as pessoas te trazem. E falando nisso, no início do ano, você postou um agradecimento, né? Você iniciou o ano agradecendo os seus clientes, tudo que tinha passado, todas as pessoas que te convidaram para palestras, te deram essas oportunidades. E eu acho isso fundamental, né? As pessoas que estão numa empresa, por exemplo, a empresa é o cliente dela, né? Quando a gente enxerga nessa empresa, não só como contratante, mas sim como o meu cliente, isso é muito interessante. Agradecer o cliente, produtor rural também, que entrega para um frigorífico, entrega às vezes para uma cooperativa, para uma trade, aquele é o cliente dele. E muitas vezes eu vejo que se esquece isso e acaba não tendo esse reconhecimento. Achei muito legal você iniciar o ano dessa forma, dando esse exemplo, e aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância de reconhecer o cliente, né? Que na verdade também é quem paga nossas contas. Túlio, perfeito a sua colocação, perfeita, e é isso que eu sempre tento trazer para os meus clientes, né? Quando eu trabalho, por exemplo, eu te falei que a minha preocupação maior é a liderança, né? O professor Carlos Júlio, ele fala que existe uma crise de líderes no Brasil, e eu concordo com ele, tá? Quando eu olho para o agronegócio, quando eu olho de maneira geral para as empresas, eu vejo os líderes que foram, por exemplo, o cara virou gerente, ou ele virou supervisor, porque ele fez um bom resultado numérico. Tá? Não necessariamente porque ele sabe lidar com pessoas, né? Não necessariamente porque ele sabe gerenciar a equipe comercial, mas sim porque ele foi um bom gestor de números, não um bom gestor de pessoas, tá? Então isso é de maneira geral, isso acontece bastante no agronegócio. E aí, Túlio, é muito interessante porque eu sempre tenho que trazer isso para as pessoas, que é assim, ó, o seu cliente não é só o cliente lá fora. Não é só o cliente final, o produtor final. O seu cliente, cara, é a sua empresa também. São os seus clientes internos, né? Então, a sua empresa, quem são os seus colegas, os seus pares, os seus líderes, a sua empresa de maneira geral, né? Também são seus clientes, a gente também precisa trabalhar e ter esse cuidado muito grande com os clientes de maneira geral, né? E aí, falando um pouquinho de gratidão, né? Eu quis fazer aquele post. Eu tenho passado, Túlio, desde quando eu comecei, que eu fiz lá o processo de coaching, eu estou em processo de construção, né? Eu digo que eu nunca... Contínuo, que eu ainda não estou pronta, e essa é a graça da vida, né? Nunca estar pronta e sempre ter ajustes para fazer, né? Mas eu tenho feito, assim, esse exercício, sabe, Túlio, de parar mesmo, de me desligar um pouquinho das redes sociais. Eu sei que é o nosso trabalho, que isso é importante, mas para eu conseguir transformar a vida das pessoas, eu preciso ser íntegra, entende? Eu preciso ter integridade, eu preciso fazer isso muito bem comigo, para eu conseguir fazer muito bem isso com as pessoas, né? Então, quando eu falei da gratidão lá, era esse exercício que eu estava fazendo, né? De olhar, e assim, ó, a gente fica esperando, a gente é treinado, na verdade, a gente trabalha muito, né, Túlio? A gente quer grandes resultados, né? Lógico que a gente quer grandes resultados, né? Óbvio. Mas assim, ó, todo dia tem um milagre na sua vida. Todo dia tem um milagre na minha vida, né? Todo dia tem coisas pelo qual a gente agradecer, né? E quando eu olho para os meus clientes no final do ano, que eu olhei para os meus clientes e falei assim, poxa vida, eu fiz uma palestra por mês, quanto tempo eu sonhei por isso? Sonhei com isso, né? Quanto tempo eu esperei, quanto eu trabalhei por isso, né? E quanto tão pouco, né, eu pude aproveitar aquilo, porque na correria do dia a dia, e não sei o que, posta aqui, posta ali,
você não aproveita, né? Você É verdade. não curte aquele momento, né, Túlio? Então foi essa reflexão que eu quis trazer, sabe? De assim, ó, da importância de você olhar para o seu dia e olhar para cada um dos seus clientes e dizer, cara, cada um deles é um milagre para mim, porque há muito pouco tempo atrás eu sonhava com esse momento, né? Eu sonhava em poder contribuir com a vida das pessoas como eu faço hoje. Então, eu acho que isso é muito importante. E a gratidão é um trem que vai e volta, né, velho? Não tem jeito, né? Você vai e agradece e traz essa energia gostosa para você, e daqui a pouco isso volta para você de uma maneira muito mais potencializada, né? Então, eu gosto muito e eu tento praticar sempre. Achei muito interessante, é isso mesmo, Ronara. Porque, assim, hoje nas redes sociais, nos nossos negócios, a gente está sempre buscando holofote, né? E a gente acaba que esquece um pouco de quando você para e fala, olha, obrigado, né? Acho que as pessoas até dão uma parada mesmo, uma refletida, opa, né, tem alguém aqui agradecendo, tem alguém não falando só de si própria, não só se exaltando, exaltando o seu negócio. E mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio, né, a gente fala que liderança se conquista, né, não se impõe. Então, acho que tem um pouco a ver com isso também. E esse quadro aqui também da Blue Farm Entrevistas tem muito isso, entendeu? É um bate-papo, a gente levar conhecimento, a gente levar informação para o pessoal, sem pedir nada em troca. É só realmente a gente... tem muita coisa no agro acontecendo, muita gente nova, muita gente aí buscando a sua posição, seu lugar ao sol. Então, a gente quer levar isso para as pessoas, sem nenhuma... exigir nada em troca. Então, isso é legal. E agradecer, parabéns, né? É o que eu tenho de falar isso. Parabéns por isso. E as pessoas que te seguem, elas, sem dúvida, tiveram esse exemplo. Agora, falando um pouquinho, Ronara, dos profissionais que acabam formando no segmento aí de agronomia, zootecnia, veterinária, parte de ambiental, né? Tem engenharia florestal, etc. E aí se forma um curso muitas vezes pesado, né? Muita dedicação, muita prova, muito estresse, e depois cai no mercado de trabalho, mas não consegue uma colocação naquilo que gostaria, né? Que é no seu segmento de atuação. E aí, Ronara, como é que fica, né? Como é que fica a cabeça? Como é que fica? Migra para outras áreas mesmo, até conseguir na sua área? O que falta para poder conseguir uma colocação no seu segmento de atuação? Túlio, o agrouniversitário existe para isso, né? Para dar esse apoio, né? Tanto porque assim, é um curso online, mas a gente tem várias interações no mundo offline, né? A gente existe para isso, para dar esse apoio para o aluno. Mas e o que eu sempre digo, e o que eu penso assim, que eu acredito? Quanto mais longe você ficar do mercado, pior vai ser quando você voltar. Mais difícil vai ser para você voltar para esse mercado, sabe? Então, assim, eu sempre sugiro, insista, mas não só com boa vontade, sabe, Túlio? Não só ficar aqui, na frente do computador, mandando o seu currículo online, sabe? Aqui na frente. Cara, tem que ir para o mundo offline, bicho. O nosso negócio é muito olho no olho. O nosso negócio é muito aqui, pegar na mão, olhar e confiar, entendeu? Então, eu até vou postar um vídeo daqui a pouquinho falando sobre... Postei, na verdade, falando sobre indicações. As pessoas reclamam que elas não conseguem ser indicadas. Cara, mas você tem que ir lá conquistar a confiança das pessoas. E a gente não consegue indicação pela internet, Túlio. Você não consegue conquistar a confiança das pessoas aqui. Tem que estar lá no dia a dia, entende? Então, assim, o que é a minha sugestão? Eu sempre digo para as pessoas que me acompanham e sempre, né, compartilho, tento alertar as pessoas disso. Não fica fora da sua área, não fica fora da sua área de atuação. Quanto mais tempo você ficar fora, mais difícil vai se tornar para você voltar, né? Tem exceções, claro, né? Já tive um cliente que ficou 7 anos fora do mercado, que acabou de voltar e voltou muito bem, se preparou para isso, né? Claro, e voltou muito bem, acabou de ser efetivado como RTV de uma grande multinacional. Um cara um perfil muito bacana. Só que são exceções. De maneira geral, tem que estar no campo, tem que estar na lida do dia a dia e não pode desistir. Enfrenta o campo, enfrenta a realidade, vai lá, dá a cara a tapa, que eu acho que isso é muito importante. E não só de boa vontade, mas estratégia também, tá? É importante você pensar estrategicamente e você ir nas pessoas certas, saber o que você vai conversar com as pessoas, né, Túlio? Não é chegar lá e falar do tempo, né, Túlio? Opa, tá bom, choveu aqui, né?
Não, cara, você aproveita aquela oportunidade para mostrar quem você é, para perguntar sobre o cliente, para entender o negócio dele. Então, isso é muito importante, né? E essa é uma postura mais comercial zona, né? Eu sou muito comercial e é isso que eu tento mostrar e desenvolver, né, nos meus clientes, porque eu acho que o comercial ele é muito importante, independente da área que você trabalhe, que você atue. Tem que ser multicanal, né, Ronara? A pessoa tem que ter muitos canais aí, você falou na questão da indicação, muitas vezes a pessoa até coloca essa desculpa, né? Ah, mas o fulano de tal conseguiu, porque ele teve a indicação, é o que indica, né? E não a questão necessariamente das habilidades, das competências. Mas assim, se a pessoa está indicando, de certa forma, existe uma confiança ali. A indicação, ela não tem nada de errado em ter uma indicação, né? E realmente, se a pessoa conhece um diretor, conhece alguém e passa uma confiança, uma credibilidade, ele vai ser indicado mesmo e vai, de certa forma, passar à frente do processo. Então, cabe estar realmente ali no meio das pessoas, dos eventos, dos dias de campo, etc. Quem não é visto não é lembrado, né, também. Exatamente, Túlio, é muito importante. O nosso negócio é muito orgânico, né? E quando você está atrás de um computador, você é só mais um, né? É mais uma pessoa que mandou o currículo, é mais um que mandou o e-mail, é mais um. Cara, quando você conhece a pessoa, você conversa com a pessoa, aí é diferente. Não é, Túlio? É diferente. Totalmente diferente. Inclusive é o seguinte, Ronara, eu vi um dia desses um consultor dizendo o seguinte, que nos altos cargos, né, nos cargos de liderança realmente, só estão aquelas pessoas que sabem lidar com gente, né, que tem realmente... ali na base você tem muita gente com habilidade técnica, mas a pessoa que tem apenas habilidade técnica, ela não passa do gerente. Então, para você realmente conseguir esse up, né, você está nesses cargos estratégicos, nesses cargos mais altos, são pessoas que realmente sabem lidar com pessoas e trazer pessoas junto, né? Seria mais ou menos por aí, né? É exatamente por aí, Túlio. Como eu estava falando, o nosso negócio é feito de gente, né? Então, para você estar lá em cima, quem entrega o resultado de uma empresa sempre vão ser as pessoas que estão lá na linha de frente, depois vem subindo, né? Então, você precisa saber lidar com pessoas, né? Então, é imprescindível que você, primeiro, saiba lidar com você. A primeira pessoa que você precisa lidar é você com você mesmo, com as suas ansiedades, com as suas expectativas, com as suas frustrações. É importante você, no seu dia a dia, aprender a lidar com isso, né? Gerenciar e aprender a lidar com isso. E depois, quando você consegue, Túlio, fazer isso com você mesmo, é igual eu estava te contando no começo da nossa conversa, tem 3 anos que eu venho fazendo o processo de autoconhecimento, para poder ter integridade no meu atendimento com o meu cliente, para conseguir fazer isso com o meu cliente. Porque quando eu me percebo, eu percebo o outro. Quando eu me respeito e eu me aceito, eu consigo aceitar o outro do jeito que ele é. E quando eu consigo aceitar o outro do jeito que ele é, Túlio, eu consigo aproveitar. Quando eu me aceito, eu consigo me aproveitar o máximo do meu potencial. Quando eu faço isso comigo, eu consigo fazer isso com o outro. Então, eu tenho um funcionário, por exemplo, que talvez, cara, ele é um excelente tecnicamente. E aí ele foi lá e fez um bom número, como a gente falou. Mas aí ele não sabe lidar com gente. Ou ele não quer, ou o perfil dele não é o cara ideal para lidar ali com gente. Ele gosta mais da parte executora, de trabalhar mais sozinho, é mais individualista, é mais hunter, né? Igual a gente fala dentro do mercado de trabalho. Cara, para que eu vou colocar ele num cargo de lidar com pessoas? Não, cara, eu vou aproveitar o máximo do potencial dele. Eu vou botar ele em outra função, onde eu consiga aproveitar o máximo do potencial que ele tem para oferecer. Entendeu? Ah, eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ótimo com pessoas, eu coloco ele dentro de uma sala, um computador, para trabalhar na frente do computador. Eu não estou aproveitando o máximo do potencial dele, você entende? O Murilo Gun é um cara que eu adoro, que eu curto bastante, que eu fiz os cursos dele, inclusive. Ele fala, é um desperdício de potencial humano. É verdade, entende? Não dá... Tem o seu. Então, o que o líder precisa fazer? Só complementando, Túlio, só concluindo, desculpa. O líder precisa entender, olhar para as pessoas, entender quais são as potencialidades delas e alocar elas nos lugares certos. Mas a primeira pessoa que tem que fazer isso é com ele mesmo. É verdade. Não, sem problema. É o seguinte, a gente pode fazer uma analogia aí, né, da natureza, dos animais. Não dá para querer que jacaré voe e que baleia corra. Então, assim, a gente precisa saber exatamente, primeiro, quem nós somos, né, qual animal que nós somos, quais são as habilidades que a gente tem,
e aí a gente reconhecer nos outros também as melhores habilidades e colocar nas posições corretas. Eu, inclusive, acho, Ronara, que quando a pessoa tem um potencial e ela não entrega esse máximo potencial que ela tem dentro de si, é uma autossabotagem, né? Uma coisa tão ruim quando você, não, eu vou até aqui, né? A empresa me exige isso, ou então, eu não vou entregar tudo porque não me reconhecem também. Eu acho que não, eu acho que a gente sempre tem que sair mesmo dessa zona de conforto. Então, você tem para mostrar? Então mostra, entendendo? Então entrega o máximo que você tem para entregar, porque senão é um desrespeito consigo próprio. Eu tenho um pouco esse pensamento. Não sei se você... Acredito nisso também. Acredito exatamente no que você está dizendo. O Robert Wong é um grande headhunter do Brasil. Ele tem uma entrevista dele com o Miguel Cavalcante, e eu sempre digo para os meus clientes que eles vejam. Lá no finalzinho ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, a gente veio para esse mundo com uma caixinha de presentes chamada talentos, né? Então Deus veio, você veio para cá, Deus te deu uma caixinha de talentos. E você está com aquela caixinha cheia de coisas que você sabe fazer muito bem de maneira natural. E aí vai passando o tempo e aquilo vai sendo colocado véus sobre aquilo, né? O véu do medo, o véu do eu não posso, o véu talvez eu não consigo, o véu de que, cara, aquela pessoa é boa, mas será que eu sou tão boa quanto ela? A síndrome do impostor, né? Então você vai colocando véus. Então o que você precisa fazer? Você precisa descobrir, né? Então tirar o que está coberto para poder aproveitar o máximo do seu potencial. E é para isso que a gente está aqui nesse mundo. Legal, bom demais, maravilha, concordo 100%. Olha, agora, a partir de agora, você vai indicar o Miguel Cavalcante e a Blue Farm, o Túlio Leles, viu? Claro, meu querido, é lógico, tamo junto. Coloca na sua lista aí. É isso aí, mulheres, o agro é de vocês, homens, o agro é de vocês, o agro é nosso, né? Vamos construir todos juntos, e tem produtores, produtoras rurais, e a união faz a força, né, Ronara? Eu acho que é isso, atuando em conjunto todos para criar um agronegócio cada vez mais forte, mais inteligente. Exatamente, Túlio. Esse mercado é lindo. Você sabe, você está no negócio. Nosso mercado é lindo. Eu fui esses dias agora num dia de campo, né? E eu tive a oportunidade de encontrar os meus clientes que eu atendi há 15 anos atrás. Legal. Eu nunca tive uma situação que eles me disseram assim, não, Ronara, nós não queremos ser atendido por você, ou algum tipo de preconceito, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer o trabalho nosso que a gente se propôs a fazer, a gente está aqui para fazer isso. Então, vamos embora para frente, força na peruca e vamos embora trabalhar, que o nosso mercado é muito bonito, muito bacana e merece todo o nosso empenho e o nosso potencial. É isso aí, o recado está dado. Ronara, o pessoal, os profissionais que querem te conhecer mais, querem conhecer o agrouniversitário, ou têm intenção de fazer um coach, uma mentoria, ou querem participar de alguma palestra sua, como que te encontra, como é que funciona, tem abertura de algum novo programa aí, alguma data já em aberto? Passa para a gente aí, por favor, todos os serviços. Legal. Túlio, nós estamos em pleno lançamento do agrouniversitário, tá? Começou, então, essa semana. Para fazer as inscrições, é só entrar no agrouniversitario.com, tá? Tá lá, ou nas nossas redes sociais. Todos os links ali de acesso estão ali no link da bio, tá? Tanto no LinkedIn tá lá nas nossas publicações, e no Instagram e no Facebook está ali no link da bio, tá? Então pode entrar, fique à vontade, o workshop tá aí, as aulas já estão liberadas, já foram liberadas na semana passada, tem muito conteúdo bacana, gratuito, liberado para vocês. Fiquem à vontade e venham fazer parte da família agrouniversitária, porque tem muito conteúdo bacana aqui para vocês. Ronara, valeu demais, muito obrigado, viu, passar todo esse conhecimento, essa informação aqui para todo mundo que assiste aqui o canal Blue Farm. Acredito que vai somar demais aí. Novamente, né, gente, aqui, ó, YouTube, conteúdo free para todos vocês do agro. Ronara, sucesso, legal. Mais sucesso, que tem um 2020 aí, né, cheio de realizações, que todos os seus projetos aí sejam concluídos da melhor forma. Túlio, muito obrigada por essa oportunidade, tá? Obrigada mesmo, é um prazer para mim contribuir. Sempre estarei disponível, tá? Eu adoro conversar. Vai ser o primeiro de vários. É só o primeiro, né? Que nossa parceria está começando aqui agora, né?
E que legal, cara. Obrigada por essa oportunidade mesmo. Obrigada por ter aberto o canal aqui para poder expor meu trabalho e as minhas ideias também, tá? Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, é isso. Se inscreva aí no Agrouniversitário, se inscreva aqui na AgroFarm, no Instagram aí, siga a Ronara, viu? Então é isso. Dá aquele like, aquilo de sempre que a gente sempre fala aqui. Um grande abraço, Ronara. Muito obrigado. Só posso deixar o Instagram, que eu sempre recebo mais mensagens pelo Instagram, tá? Pode. É @ agrouniversitário e @santosronara, tá? Pelo Instagram. Lá no LinkedIn é Ronara Santos Lasmar, no Facebook também, @agrouniversitário também no Facebook, e no LinkedIn, Facebook e Instagram. Pronto, esses são os nossos canais principais aí, tá bom? Ronara é muito forte no LinkedIn, gente, viu? É isso aí. Tá fácil de encontrar ela. Legal. Obrigada, Túlio. Grande abraço. Para você também. Tchau, tchau.